melhor do que todos eles. Perfeito. Falando de Corinthians melhor, me fala um pouco do seu projeto, das suas propostas, para, se caso tudo der certo, você ser o novo presidente do Corinthians. Olha, a gente tem proposta para cada segmento do Corinthians, né? Mas o carro-chefe nosso é o futebol profissional. Então, se o futebol profissional estiver bem, o restante do clube, você pode ter certeza que vai ser uma maravilha. Então, o projeto nosso para o futebol, que é o nosso primeiro carro-chefe, né? Então, que é aquele negócio. Você tem que entender, você tem três parâmetros dentro do Corinthians que você precisa ter certeza de como é que você vai gerir. Você primeiro precisa pensar como é que você vai conduzir a dívida. Você tem que estar bem ciente de que a gente tem uma dívida e que a gente tem que sanear essa dívida. Mas como é que você vai sanear essa dívida? Você precisa ter um time de futebol competitivo, que esse time de futebol competitivo consiga te fazer, você consiga estar sempre nas primeiras colocações. Como é que você vai fazer isso? O treinador que a gente escolher vai ser um treinador que a gente pretende fazer um trabalho com ele durante 3 anos. Nesses 3 anos, a gente vai contratar um executivo de mercado que possa nos ajudar de alguma forma e ajudar o treinador e a comissão técnica a escolher melhores os jogadores que vão fazer parte do nosso elenco. Então, a gente vai voltar a ter tudo que a gente fazia lá atrás, que é você monitorar bem o jogador, tá certo? Que a gente tinha o nosso monitoramento era o melhor que tinha, então nós vamos voltar a usar a ciência de dados dos jogadores para que a gente possa contratar jogadores que tenham o perfil do Corinthians. E com isso, a gente consiga manter um time sempre nas primeiras colocações. Fazer uma média de salário compatível com o mercado brasileiro, porque nós não podemos... a gente sabe que o mercado europeu é uma outra situação. Tanto qualquer outro mercado, ele sai fora dos nossos padrões do que é o Brasil nesse momento. Então, a gente tem que fazer... firmar o treinador durante esses 3 anos, ajudar ele, a gente conseguir fazer esse time vencedor. E aí a gente vai aumentar com o nosso licenciamento, nós vamos aumentar a venda de camisa, nós vamos aumentar a nossa bilheteria, mesmo que ainda a gente tenha um problema, que a nossa bilheteria ela é 50% para pagar a dívida da Arena, que é uma outra situação. Então, a gente só vai conseguir diminuir essa dívida se a gente conseguir montar um time e esse time ficar sempre nas primeiras colocações, porque aí você vai ter... Porque qual é o nosso grande fonte de renda? Bilheteria, patrocinadores... TV. Patrocinadores, TV e venda de ingresso. Então, se você conseguir manter isso de forma crescente... Por exemplo, esse ano a gente vai arrecadar por volta de 800 a 820 milhões. Se a gente, para esses outros anos aí, a gente conseguir chegar a 1 bi, você pode ter certeza que a gente vai ter 200 milhões a mais no nosso caixa e a gente mantendo um padrão nas nossas despesas, você pode ter certeza que a gente vai conseguir, de alguma forma, equilibrando essa dívida e a gente, com certeza, vai voltar a ter um ciclo virtuoso. É necessário o time competitivo, não tem jeito, porque a TV paga mais, o patrocínio. Se você tiver um time que vai sempre brigar para cair, vai todo mundo... Não, esquece, brigar para cair, esquece. A gente tem que estar... O nosso Corinthians, que é o nosso time do coração, e é o time que a gente ama, é o time que a gente torce, é o time que a gente quer ver sempre bem, ele vai estar sempre nas primeiras colocações. E o nosso mandato vai ser um mandato que vai trazer esse círculo virtuoso de novo. Você pode ter certeza que nós vamos dar os critérios bem atentos a todas as coisas de momento do futebol, para que a gente consiga fazer um time competitivo. Isso você pode ter certeza. Aí daí uma dúvida minha e de muita gente que eu falo no clube. Aonde que a renovação e transparência, diga-se assim, ou todas essas gestões, aonde que se perdeu? Porque hoje a gente vê todas essas propostas. Por que não foram colocadas em prática antes?
Não é que não foram colocados em prática antes. Você tem algumas coisas que acontecem no futebol que servem de parâmetro. Por exemplo, você vai lá, contrata um jogador que você tem a certeza, pô, o jogador está estourado no mercado, o jogador está indo bem, o caramba, essas coisas todas. Você contrata esse jogador e esse jogador chega e não consegue desenvolver e manter a mesma performance que ele tinha no outro time. Então, com isso, você acaba atrasando o seu processo. Porque quando você contrata uma peça que você acha que a peça é fundamental dentro do seu clube, dentro do seu time, e essa peça não funciona, você já começa a ter problema na equiparação por exemplo, furou um pneu. Vamos dar um exemplo. Furou o pneu, puta, você estava numa competição a 500 por hora e, de repente, você vai ter que trocar o pneu na metade do caminho. Então, são coisas que você precisa analisar de que forma que isso vai acontecer. Então, não que não tenha tido erros. Acontece. Erros acontecem. Então, você veja bem, você faz um planejamento, se você não fizer o planejamento, se você fizer o planejamento e na metade do caminho, o planejamento que você fez deu errado, você perdeu o seu ano. Então, de uns anos para cá, o que aconteceu? Nós passamos por um período de pandemia. A última vez que nós fomos campeão foi 2019. 2020 veio a pandemia. Com a pandemia, veio um acréscimo muito grande das nossas dívidas. A nossa dívida cresceu muito no período pandêmico. E de lá para cá, a gente optou, nesse primeiro momento, em manter um time que mantenha, que não está chegando nas primeiras, mas a gente está disputando, mas que ele consiga ter uma performance que você consiga, pelo menos, manter o equilíbrio do clube. A gente optou fazer uma parte das finanças, e isso está sendo muito bem construído, que de lá para cá a gente praticamente quase dobrou o valor da nossa receita. Então, foram opções que foram feitas que você tem que analisar. Se ela foi por torcedor, eu tenho certeza que não foi, mas a gente conseguiu não deixar a dívida acrescentar mais, a gente conseguiu deixar a dívida num período, num coisa próxima, pagável, de ser que seja paga, seja pagável. Essa última gestão, a do Duílio agora, eu acho muito louvável. Isso, muita gente critica e eu não. Eu sei que ganhar um título ou não depende, às vezes, de um pênalti perdido, tudo isso. Né? Mas ele está ali tentando. E aí, nessa linha que ele vem, que ele trouxe a Falcone e a KPMG. Certo. Você, não com essas empresas, mas continuaria com esse mesmo tipo de serviço? Não necessariamente com as mesmas empresas, mas continuaria com Olha, essa gestão? você veja bem, Wagner. A Falcone e a KPMG são duas empresas distintas. Uma veio para ajudar a gente numa questão. E a Falcone veio para ajudar a gente nas questões que o clube não tem expertise. Uma expertise de administração de empresa. Perfeito. Eles veio trazendo algumas modernidades que foram introduzidas e a gente precisa sentar com todos eles assim que a gente terminar, que a gente sentar na cadeira e ver tudo aquilo que foi colocado dentro da gestão e o que eles propuseram nesse meio tempo que não foi utilizado ainda e que realmente pode trazer benefício tanto na parte financeira como na parte de administração dos funcionários, né, dos colaboradores. Sim. Então, a gente tem que fazer um levantamento. De forma alguma, eu quero continuar com as empresas, até porque eu tenho certeza que eles têm muito mais ainda a colaborar com nós. Eu tenho certeza disso, que a gente vai ter nessa administração, que é uma administração que a gente vai fazer uma administração diferente, uma administração moderna, uma administração virada para mais pessoas com currículos
para cada departamento. Então, isso eu tenho certeza que a Falcone vai nos ajudar e a KPMG também vai nos ajudar no que for preciso. Então, a gente vai manter o trabalho, e sentar com eles e ver tudo aquilo que a gente pode colocar em prática daqui para frente, que não foi colocado até agora, que já deveria ter sido colocado em prática e não foi colocado. Então, a gente vai ter bastante atenção com esse tipo